Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, seu podcast semanal, onde a gente vai falar sobre saúde, longevidade e espiritualidade. Hoje eu tô aqui, um super bate-papo com a minha parceira, né, de estúdio diário. Pois é, né? Hoje não falou meu nome? Eu sempre erro, né, meu amor? Então, casado e erra, né? Brincadeira. Andrea Ribeiro. E hoje a gente tem aqui o prazer de receber um cara que é fera, né? Um empresário, coach, o super Pablo Santana, ele que é o fundador do método Percurso da Vida, junto com a Flávia, né? Junto com a Flávia, que é a esposa dele. E hoje a gente trouxe aqui pra gente bater um papo, né? Pra gente poder falar um pouquinho, da gente explorar, né? Esse papo de corpo, de mente, de espírito, como que a gente agrega isso, né? Na vida profissional, na vida financeira, que o Pablo é especialista, né? Em ajudar as pessoas a evoluir na parte financeira. Então ele vai contar um pouquinho pra gente como que ele desenvolveu isso, como que ele chegou até onde ele chegou e vamos ver o que vai sair desse bate-papo, né, gente? Com certeza. Boa noite, Daniel, boa noite, André. Obrigado pelo convite, boa noite a vocês aí de casa. É um prazer estar aqui com vocês, vamos bater um papo, contar um pouquinho da nossa história e principalmente a situação inusitada que fez nos conhecermos, né? Pois é. E obrigado. Estou à disposição. Vamos conversar. Bora, vai ser um prazer imenso. Pablo, conta um pouquinho pra gente assim da tua trajetória, né? Como que você chegou, né, até a fundação do seu método, você e a Flávia, como que vocês fizeram isso? Como que foi a tua jornada? Bom, eu não fui coach a vida toda, né? Nem empresário. Eu comecei minha trajetória como engenheiro, minha formação lá atrás é engenheiro eletricista. Sempre trabalhei com tecnologia, parte de energia elétrica, tal, bem racional, assim, né? 1 mais 1 é 2, né? Só que de uns anos para cá, depois que a gente começou a atender pessoas junto com a Flávia, minha esposa, a gente sabe que nem sempre 1 mais 1 é 2, né? Quando a gente entra pro lado de humanas, que a gente entra no pilar emocional das pessoas, muda completamente. Quando a gente ajuda a destravar algumas coisas que tá ali há muitos anos, atrapalhando a pessoa a ser quem ela tem que ser, a gente vê que nem sempre 1 mais 1 é 2. Quando entra do lado das emoções, e inevitavelmente a gente entra no pilar espiritual sempre, né? Exatamente. Eu aprendi muito que você precisa saber mapear certinho o que acontece na emoção da pessoa, né? Mas um breve resumo. Tudo começou com um grande problema que nós tivemos em casa com a nossa filha, acredite se quiser. Ela, por volta de 12 anos, começou a apresentar um problema sério na fala, de gagueira, ao ponto que ela travou na apresentação da feira de ciências da escola dela. Travou de não sair uma palavra. E eu e minha esposa, a gente já atendia casais, isso no âmbito da igreja, totalmente social, ainda não existia o percurso da vida, eu não era coach financeiro, a gente fazia totalmente um aconselhamento espiritual, né? E aí foi quando a gente tomou um choque. Poxa vida, o que está acontecendo com a nossa filha? E aí depois de meses de exames, do que vocês possam imaginar... Virou de ponta cabeça. Viramos, né? A menina de ponta cabeça, do avesso. Do ponto de vista médico, ela era perfeita. Não tinha problema algum. E o problema persistia. E fazia fono, fazia aquilo, fazia outro. Ela melhorava um tempo, depois piorava. Bom, para encurtar a história um pouquinho. A minha esposa, ela estava assistindo aquele programa Como Será, da Sandra Nenberg, que passava na Globo. Não sei se era sábado ou domingo, bem cedo, 6 horas da manhã, alguma coisa assim. Era o sábado esse programa. E ela conheceu o lance da hipnose clínica. E aí ela me chamou, levanta aquele auê dentro de casa, vem assistir. Eu perdi o programa, lógico, eu não acordei, né? Fui assistir depois. Ai, meu Deus. E aí, bom, para encurtar a história, nós conhecemos a hipnose clínica e eu super reticente, porque engenheiro, né? Razão. Cartesiano, 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é 2. Que negócio é esse de hipnose, tá louco? O que é isso, né? Bom, nossa filha foi curada com um processo de 10 sessões com hipnose clínica. Olha E só. aí o meu chão e da minha esposa se abriu. Imagina você, a cabeça de engenheiro, né? Exatamente. Que traça tudo e sabe, se eu sair daqui, aqui eu chego desse jeito, nessa velocidade, nesse tempo. E aí rompeu naquela tela azul do Windows, né? Deu um Não, mas foi tão traumático para mim como pai que ela, em 2 sessões, chegou o dia da feira de ciências, porque ela travou no ensaio, não foi no dia da feira.
A Tá. feira seria tipo 3 semanas depois, assim, algo desse tipo. E ela fez 2 sessões de atendimento com a Sônia, nunca mais vou esquecer o nome dela. E ela foi para a Feira de Ciências. Ela não só fez a apresentação, como fez mais 5 apresentações, porque foi tão sucesso o teatro que eles bolaram, que a diretoria pediu para fazer novas apresentações e ela fez Olha mais, ou só. seja, no total ela fez 6 apresentações, não travou. E eu lá em choque na plateia, eu falei, meu Deus, Tentando achar razão, o né? que aconteceu com a nossa filha? Sim. Aí virou uma chavinha em mim. Eu falei, existe uma ciência oculta aí entre mente, coração, espírito, alguma coisa que eu não sabia o que era. Foi quando eu descobri o lance das emoções, o lance de tratar. Você foi estudar sobre. Fui estudar, aí descobri a programação neurolinguística, Que legal. caí pra dentro. Assim, mas caí E aí pra foi, dentro né? no modo radical. E eu e minha esposa, né? E aí eu li todos os livros de programação neurolinguística, neurociência, comecei a entender o lance das emoções. E muita coisa começou a virar uma revolução dentro de mim. Porque, cara, como é que eu tenho 39 para 40 anos e eu nunca descobri isso? E aí despertou esse lance de cuidar das pessoas. E o que nós já fazíamos no âmbito de igreja, começamos a fazer para fora. E melhorou, né? Como profissão. Agora mais com uma teoria, com um embasamento maior ainda. A coisa foi tão forte, tão assim, de uma vez, do 0 ao 100, assim, né, que hoje todo mundo fala, né? Foi do 0 ao 100 muito rápido, né? O nosso foi assim, em uma semana. Olha só. A gente fez o curso de reprogramador mental com hipnose clínica lá na Sociedade Interamericana de Hipnose, que é a melhor instituição da América Latina disso, eu nem sabia. Olha. Conhecemos o Valdeci Carneiro, que ele é sumidade nesse assunto, e ele não é cristão, e ele nos chamou para fazer a formação. Eu fui o primeiro engenheiro formado por ele, porque só ia desafio, terapeuta, médico, psicólogo, terapeuta comportamental, cognitivo, nessa praia, né, e eu, o primeiro engenheirão lá, né? Bom, nos formamos, a Flávia também se formou comigo. E eu falei, bom, ok, eu entendo como é que funciona, mas e agora? O que nós vamos fazer? Quem em sã consciência vai fazer um tratamento de hipnose clínica com um engenheiro? Ninguém, né? Mas aí que veio, né, as coisas de Deus, né? Começa a entrar o lado espiritual. Os profissionais começaram a nos procurar justamente porque a minha esposa era administradora de empresa e eu engenheiro. E nós passamos pelos mesmos desafios, as mesmas pressões do mundo corporativo. E falaram, Pablo, eu quero me tratar com você porque você sofre as mesmas dores, as mesmas pressões que nós sofremos. Eu falei, então tá bom, bora lá. E aí a coisa começou a acontecer. Atendemos diretores de multinacionais, vice-presidentes de empresas, né, não posso citar o nome, porque senão as pessoas vão no Google saber quem é. E a coisa começou a acontecer. Nisso, eu me formei practitioner em programação neurolinguística, depois um master para poder aprimorar nossas técnicas. A minha esposa, Flávia, ela entrou para o lance da psicanálise, análise corporal. Legal. E a gente uniu forças. E aí surgiu o Percurso da Vida, que é uma empresa especializada em atender profissionais do mercado que sentem dores e não sabem dar nomes para essas dores. E aí foi quando a gente desenvolveu o nosso método, que você citou no começo, que é um método baseado no que nós chamamos de tripé da felicidade, que é o quê? Você só vai ser feliz, você só vai achar a sua felicidade, que é diferente da minha, diferente do Dr. Daniel, se você aprender a equilibrar o seu pilar físico, emocional e espiritual. Exato. E no aprimoramento desse tripé foi quando eu conheci essa peça rara aqui, junto com a sua esposa, que é um amor de pessoa. E aí a gente começou a aplicar o método. Nós fechamos esse método durante a pandemia e nós ficamos 1 ano e meio aplicando nas pessoas, principalmente pessoas que não tinham como pagar, Olha que nos só, procuravam, que a gente legal. aplicava para ver se funcionava. E funcionou em todo mundo. E o mais impressionante, pessoas que não têm religião, que o boca a boca começa, né? Opa, a indicação é Doutor Daniel, tudo. muitas pessoas vêm procurar porque, me falaram bem do senhor e eu vim aqui para resolver meu problema, né? E com a gente começou a acontecer a mesma coisa. Pessoas começaram a nos procurar e vinha de tudo. Gente que não tinha religião, gente de religião totalmente oposta à nossa. Nós somos cristãos, vinha gente espírita. Sabe, um negócio totalmente antagônico assim. E eu falei, se o nosso método funciona, vai ter que funcionar para todo mundo. Vamos aplicar. Exatamente. E funcionou. E aí nós fechamos esse método. E a coisa começou a crescer.
né? Tivemos a imersão agora no mês de 7 e 8 de outubro, vocês estiveram lá conosco. Que foi uma Foi bênção. bem legal. Uma bênção. E estamos aí, né? A empresa crescendo. Nesse meio tempo, as pessoas começaram a nos procurar também para a parte de finanças. Aí, Que é uma grande dor hoje, né? E Quantas pessoas não estão enroscadas, né, financeiramente? Exatamente. E aí foi pra você ver como é que a coisa é tudo interligada. Não tem como você separar as coisas. Os problemas financeiros que as pessoas têm hoje, as causas, 100% das vezes, são causas emocionais. Emocionais. Todos os casos que eu atendo, eu já atendi gente que não tinha como me pagar, como eu já atendi empresário que me pagou uma grana, sempre a causa era emocional. E a gente volta lá atrás, lá na família, lá na infância, né? E aí estamos aí, né? Fazendo o que Deus quer que a gente faça. Pois é, isso aí que é engraçado, né? De um problema, é aquela velha história, né? Pô, vem um problema na sua vida, aí você acha que aquilo é um problema, muitas vezes você se desespera naquele âmbito e não enxerga que Deus já tem um propósito muito maior para aquela situação. A história, poxa, imagina, sua filha lá teve um problema com a fala. Aí vira de ponta cabeça e a ciência fala, ué, não tem nada, e aí? Né? Aí, na verdade, você entende que a gente não tem controle de nada, que Deus está acima, ele já foi desenhando. Por quê? Porque de maneira racional, imagina, como é que o Pablo, engenheiro, vai um dia olhar para alguma coisa e vai dar atenção? Só se mexer aonde? Só se mexer numa coisa que mexe com ele. Família, no filho. Aí ele vai, opa, eu vou abrir o olho e vou entender alguma outra coisa. Do contrário, ele continua sendo engenheiro. Ele fala, não, imagina, se alguém conta pro Pablo, olha, eu curei uma coisa que minha filha apresentava, o médico falou que não tinha nada, e aí eu fiz hipnose clínica. Ele vai falar, tá bom, tá louco. Ok, Tá né? bom, ok, legal. Né? Eu costumo dizer que nós lá no nosso método, a gente não cura, a gente não tem um poder mágico. A gente tira a neblina da frente. Exato. A gente Destrava, né? A gente clareia o caminho e mostra, ó, aqui estão os buracos da sua vida. O que nós vamos fazer para arrumar essa estrada? Exato. Aí a coisa acontece. E é interessante, né? Você me fez recordar de uma pessoa, que eu não vou citar o nome, dependente de remédio para dormir há 15 anos. E me procurou. Aí eu falei, meu Deus, e aí? Bora, vamos fazer. Bom, para resumir a história, ele no final do método, ele largou o remédio, a ansiedade dele Acabou. desapareceu, ele começou a se cuidar, emagreceu, começou a se alimentar bem, Olha isso. melhorou como pai, como esposo, como tudo, sabe? Tudo. E ele falou assim, cara, você me curou. Eu falei, eu? Eu não, eu só clareei o caminho. Quem decidiu foi você. Pois é. É o que a gente É sempre isso fala, mesmo. né? Quando a gente tem um problema, quem que é o culpado? Somos nós. Exato, né? exato. A gente tem que ter a autorresponsabilidade de saber, eu tenho um problema, sou dessa forma, né? Não tenho, às vezes, uma inteligência emocional, tenho algum... Não consigo me dar bem nessa área, mas depende só de quem? Da própria pessoa. Você pode buscar ajuda. Exato. Mas é o que você falou, você clareia, você mostra, e aí a decisão é dele. Vou melhorar, não vou melhorar, vou seguir, vou usar as ferramentas, Pô, o Pablo me mostrou os caminhos, e agora? O que eu faço? Né? Porque tem essa opção. O Pablo clareia, e aí? Por isso que eu falo, e a pessoa tem que estar disposta a querer mudar, né? Tem que estar disposta a querer fazer. E é igual quando chega pra gente, eu quero emagrecer. Tá bom. Mas tá disposto? Eu falo sempre assim, tá disposto a pagar o preço? Porque vai ter que acordar cedo. Não existe emagrecimento sem atividade física, né? Não existe emagrecimento sem uma alimentação adequada. Né? São pilares. E não pode esquecer principalmente do pilar, né? do espírito. Sem essa conexão com algo maior, nada vai acontecer. Em alguma hora você vai esbarrar nesse pilar e a mágica não vai acontecer, a conta não vai fechar. Quantas pessoas, assim, entre 10 pacientes, quantos que você primeiro tem que mexer nas emoções para depois mexer no corpo dela? Fala para Todos. todos. Então, Todos. Não tem um, Todos. né? Não tem um que eu fale assim, cara, não vai dar para falar disso. Às vezes eu falo assim, às vezes a André briga comigo, né? Você tá levando 2h15, 2h10. Aí Não, eu falo, mas explica por quê, né? porque eu sempre levo. Não, ele começava assim, a considerar 30 minutos. Aí aumentamos para 40. Isso lá atrás, tá? Tô falando de anos. Aí era 40 e aumentou para 1. Aí agora, de 1 hora, aumentou para 1h30. Agora é 2. Eu falo, não, 2h30. Não, por favor, Aí né? chegou em 3, aí ela ficou 3 louca. horas. É, exatamente. aí a CEO vai à loucura, né? Não, Ela aí vai. eu surto, né? Surto. Mas aí tem gente que... Aí ele olha assim pra mim e fala, ué, mas o pessoal tá chorando na minha sala, você quer que eu faça o quê? Que eu dispense? Aí eu falo, realmente, né? Ele usa os argumentos ali que mexe. Não, e às vezes eu falo pra ela assim, ela vem me dar uma bronca no meio do dia, falando, não, então tá bom, agora vai ser rápido, fica tranquila. Aí eu falo, pô, falta só mais uma consulta, né? Vai fechar. Eu falei, tranquilo, vai vir alguma coisa tranquila, a gente vai, né?
Aí o paciente entra, a gente começa a conversar, daqui a pouco cai na parte emocional. Fala, ferrou, agora ela vai me matar, porque vai demorar, porque eu vou entrar eu vou entrar no âmbito que vai. E é muito, muito raro não entrar. É muito engraçado. Quando você se abre para isso, é quase impossível não entrar. Porque você começa a conversar, você começa a bater papo, daqui a pouco vai para onde? Cai nessa parte, né? Alma e espírito. E aí a gente vê, pô, como é que eu vou falar de mudança no corpo físico dela, mas tem toda uma outra parte que está bagunçada? Não tem como. Não tem como. Exato. Entendeu? E a neurociência ela já provou diversas experiências desde a década de 80 que se você não controla os pensamentos que crescem dentro de você, você causa mal para o seu corpo. Exato. Exato. Eles governam, né? Se você não controla o que entra pelo seu ouvido, o que entra pela sua visão, o que falam de você, o que falam para você, se você não souber filtrar isso, Exatamente. a médio e longo prazo suas emoções ficam doentes, depois o seu corpo fica doente. Exatamente. Aí os 3 pilares vão bagunçados. Vai embora. Exato. Eu falo, todas as doenças começam aonde? Na emoção. Todas as doenças, todas. Você pode vir de uma gastrite a um câncer, o problema tá lá. A gente veio de um congresso agora, a Andrea estava lá, ela ouviu. 90% da incidência de câncer de mama não tem nada a ver com a genética. Nada a ver com a genética. São coisas lá de trás. São coisas da parte emocional. Olha isso, a gente está em 2023 e hoje estamos falando o quê? Que só 10% dos casos tem a ver com algo genético que você já veio programado para ter. Só que mesmo assim, até os que geneticamente estão programados para ter o câncer de mama, tem como você, pelo seu estilo de vida, pelas suas emoções, você mudar o desfecho disso. Exatamente. Então, olha o ponto que a gente está chegando. A gente consegue mudar o desfecho de uma doença super grave, cuidando da parte emocional. Então, a gente está num ponto que não tem como não aceitar isso. Né? Eu falo para o paciente assim, você acredita nisso? Não. Tudo bem. Você pode não acreditar, você pode... Né? Discordo disso tudo. Mas isso existe, está provado pela ciência. Qual o desfecho? Que você vai ter problemas, né? Que, na verdade, não sou eu e nenhum outro médico vai conseguir ajudar a solucionar. Teve um caso que a gente atendeu, eu e minha esposa, nós atendemos juntos. Foi um casal. E quem nos procurou foi ela. Mas depois que o tratamento foi rolando, a gente percebeu que ele que precisava ser tratado para que ela pudesse melhorar. E eles nos procuraram por questões financeiras. Então, nos contrataram para fazer o coach financeiro. Só que quando vem um casal, eu gosto de trazer minha esposa junto, porque fica legal, né? Um casal tratando um casal. Acho que rola melhor. Com assim. certeza. Até porque tem certas horas certos assuntos que é melhor uma mulher falar para mulher Exato. e o homem falar para homem. Né? Até dar aquela intimidade a ponto de eu poder falar para ela e a Flávia poder falar para ele. E aí a gente detectou o seguinte, olha que legal. Legal do ponto de vista da ciência, mas horrível para eles, né? Depois que eles descobriram que a gente conseguiu tratar. Eles estavam com uma dificuldade financeira tremenda. Né? E no coach financeiro, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, a prosperidade financeira só vai chegar na tua vida quando você aprender o que é a prosperidade real. Que não é só prosperidade de dinheiro. Existem várias prosperidades. Exatamente. E aí ele fala assim, pô, Pablo, mas eu consigo ganhar dinheiro, mas quanto dinheiro eu ganho, quanto dinheiro eu gasto? Tem mês que eu faturo 80 mil reais e não tenho R$1 para pagar uma pizza para minha família. Eu falei, pô, então vamos mapear isso aí. E aí depois, com várias técnicas de PNL, teve uma hora que a gente teve que aplicar uma hipnose nele, voltamos lá atrás, descobrimos a razão. Sabe o que era? Como ele prosperou e a família não, do ponto de vista financeiro, ele tinha um negócio dentro dele que é o seguinte, né? Se eu ficar rico, eu vou ter que mudar do bairro que eu moro, eu vou ter que morar no outro lugar, eu vou ficar longe da minha mãe e dos meus irmãos, eu vou abandonar a minha família. Aí o inconsciente dele fazia o quê? Tudo que ele ganhava, ele gastava. Sim. Protegia, né? Não vai chegar nisso. Quando descobrimos isso, que eu joguei a real para ele chorou igual uma criança. E aí eu falei, e aí, o que você quer? Ele falou, mas o que eu faço? Eu falei assim, dá para ter as duas coisas. Exatamente. Não é porque você nasceu num lar pobre que você tem que morrer num lar pobre do ponto de vista financeiro, né? Sim, sim. Né? E outra coisa, você é pai dos seus irmãos ou você é irmão dos seus irmãos? Não, eu sou irmão, mas você está se comportando como pai.
Quer carregar todo mundo Você quer nas carregar costas. todo mundo. Aí entra no lance de traço de caráter, que é aquilo que a Flávia, que é especialista e tal, né? Legal, Ele tinha um legal. traço que é bem masoquista, e o masoquista tem isso de querer carregar o fardo emocional dos outros. Quando a gente deu esse mapa para ele falou, cara, por que nunca ninguém me ensinou isso? Eu falei, então, essa é a minha função. E agora que nós clareamos, tiramos a neblina, o que você quer? Eu falei, eu quero ser feliz, eu quero atingir meus sonhos, eu quero conquistar, eu quero fazer minha empresa crescer. Eu falei, então bora. E deu super certo, entendeu? Olha isso. Cara, olha que entendeu? legal. Olha a mente dele, né? Eu falo, o cérebro, ele fixa algumas coisas que... se a gente não tem alguém orientando, a gente nem sabe de Com onde vem. certeza, Você com imagina? certeza. Olha isso, né? O cara tava prosperando, né? Tava faturando. E dentro da cabeça dele, ele, putz, se eu melhorar, meus irmãos não têm a mesma condição que eu vou para um bairro melhor, para uma casa melhor, e eles? E aí o cara se sabota. Autossabotagem. Olha como a mente trabalha. Ele né? tinha medo de chegar O nos quanto é almoços de importante. família e falar assim, chegou o playboyzinho da família. Chegar com um carro diferente, o pessoal... Isso, lógico, eu não sou psicólogo, nada, mas isso, quem é especialista é a tal da autossabotagem. Né? E é engraçado, porque... E como você lida com isso, Paulo? O que você fala para ele? Cara, como que você ajudaria a destravar? Fala, cara, ó... Né? Porque ele está disposto, ele enxergou. Pô, então quero romper com isso da minha família. Porque isso é um caso não é difícil da gente encontrar. Isso aí foi... ele passou umas 2 sessões com a Flávia, minha esposa, para depois voltar para mim. Porque a gente troca essa bola. Às vezes eu falo, Flávia, atende ele, trata isso, depois volta ele para mim. Né, e a gente faz essa jogada. E primeiro a gente fez um lance que nós chamamos de perceber, decidir e agir. Quando você aprende a perceber os seus sentimentos da forma correta e não com vitimismo, o que acontece? As pessoas, elas têm um vício, e elas não percebem isso, que nós temos o hábito de distorcer, omitir ou generalizar tudo. Quando a coisa vai nos fazer mal, a gente omite certas verdades que vai doer dentro de nós. Então a gente cria uma realidade paralela. Menos dolorosa, para a gente esconder aquela nossa falha. Quando a gente quer também não aceitar a verdade sobre nós, o que dizem sobre nós, a nossa mente distorce a realidade. Porque também senão vai doer. Entendeu? Então, o que a gente fez? Nós ensinamos ele a perceber corretamente as emoções que ele sentia. E aí nós começamos a ensinar ele. Ele falou, você prosperar não é abandonar. Abandonar é diferente de deixar. E começamos a clarear. Fizemos ele perceber corretamente o que ele sentia, sem distorção, sem omissão, sem generalização. Mas todo mundo que fica rico acaba se afastando dos parentes mais pobres. Falei, quem disse isso? Quer dizer, então, que quantos bilhões de pessoas tem na Terra? Nem sei, 8, 9 bilhões. São 6 sei lá bilhões. Quantos bilhões. Quer dizer, então, dos quase 8 bilhões de pessoas na Terra, todo mundo que fica rico vai abandonar suas famílias? É isso? É a mesma coisa que uma mulher que acredita que todo homem não presta, todos os homens da Terra não prestam? Exato. Não é assim. Então, mas é o que você está acreditando. E aí começamos esse processo. Aí quando clareou tudo, eu falei, bom, agora que você tem tudo percebido na dosagem correta, no peso correto, vamos decidir de forma sábia agora? Qual decisão que você tem que desligar o emocional e decidir com o racional? E qual decisão que você tem que desligar o racional e ligar o emocional? Para não magoar sua esposa, não magoar sua mãe. E aí ele foi aprendendo. E foi lidando com cada situação. Aí ele partiu para a ação. Perceber, decidir e agir. As ações começaram a ser acertadas. E aí ele começou a aprender que tem hora que a gente tem que desligar o racional e ligar o emocional. Senão a gente perde a compaixão. A gente começa a ficar com o coração muito duro. A gente para de perdoar. Mas tem hora que se você não desligar o emocional e ligar um pouco o racional, você faz papel de bobo, você é manipulado, as pessoas te usam, sabe? As pessoas se aproximam de você para aproveitar do que você tem, não do que você é. Exatamente. Entende? Por isso que pessoas que são excessivamente boas se magoam tanto. Porque elas pegam uma pessoa que é manipuladora com uma pessoa que é muito emocional. Acabou. Vira um ventrículo, né? Vai fazer o que quiser. O manipulador vai sugar tudo do emocional. Entendeu? Então, a pessoa que é muito sanguínea, né, muito emocional, ela tem que aprender que tem hora que ela tem que fechar a janelinha do emocional e ligar o racional, porque senão ela vai se machucar. E vai ser manipulada, né? Esse processo
cada pessoa é um caso, cada caso é um caso. Porque É um tratar, né? existem feridas que precisam ser tratadas. Exato. E essas feridas abertas são os sabotadores internos, né? Que vão derrubando. É. Né? Engraçado que tudo começa com perdão. Você acredita? Conta pra gente. Vários casos que a pessoa só começou a prosperar no emprego quando ela perdoou o pai, que um negócio lá de trás. Lá de trás. Tá amarrado ali, né? O pai abandonou ele quando era bebê, ou ela quando era bebê, ele foi criado por um padrasto e sempre teve essa ferida aberta. A pessoa acha que não, que está superado, mas não está. E quando a gente volta, ela traz com técnicas devidamente aplicadas, né, de PNL e tal. A gente detecta isso. E quando a gente faz a técnica do perdão, do nada, não é do nada, né? O inconsciente traz o pai. Acontece muito com mulheres. Mulheres que têm lacunas de falta da presença masculina quando ela é menina lá atrás, dá um problemão quando ela é mulher adulta. Que vai buscar essa falta, né? Homens que têm falta de referência feminina lá atrás, que nós chamamos de lacuna feminina, dá um problemão quando ele se torna homem. Porque ele se torna machista demais, ou ele se fecha, não se abre com ninguém, ou ele se torna agressivo, que é a ferramenta, é um instinto de autodefesa. A mulher, quando ela tem essa lacuna, ela se torna excessivamente controladora, sabe? Dependente, né? E aí o que acontece? Quando uma mulher é muito, vamos dizer assim, eu adoro quando uma mulher é independente, sabe o que quer, vai para cima e realiza os teus sonhos. Mas quando eles extrapolam uma linha quase invisível, ela se torna excessivamente controladora. E aí, para ela ser feliz, ela acha que ela tem que casar com um homem que aceita ser mandado. E aí Que eu chamo de homens bananas, né? Exato. E aí, quando uma mulher é excessivamente controladora casa com homem banana, os papéis se inverte, invertem. ela vira mãe, né? Ela vibra no masculino e ele vibra no feminino. Aí acabou, aí tá trocado, aí dá ruim. Aí dá pau. Dá divórcio, né? Quantos casos nós atendemos que é assim, os papéis estão invertidos? E quando a gente explica isso, eles entram em choque. Falam, e aí, o que eu faço? E quando essa controladora casa com um cara que não é assim, aí dá atrito, né? Também já pegamos casos assim, que é um termo bem engraçado que eu e a Flávia a gente usa, que são dois carrapatos sem cachorro, né? Um sugando o sangue do outro, vamos ver quem morre primeiro. E vira um confronto, vira uma briga de gladiadores. Mas né? nem sempre a gente tem vitória, tá, pessoal? Tem casos que acabam em divórcio. Mas a nossa taxa de sucesso é bem alta, tá? Tem 1% ali. É o que você falou, é uma linha muito tênue, né, Pablo? Uhum. A mulher hoje, ela, dependendo do perfil dela, ela é criada para ser o leão. E dependendo de como o menino foi criado, ele vai ser um gatinho. E aí acabou. Aí a porrada tá instituída, né? Quantas meninas que se tornam mulheres crescem com a crença falada pela avó ou pela mãe de que homem não presta, não dependa de homem nenhum. Pois é. Isso traz um problemão lá na frente. Lá na frente. Porque essa mulher, ela não vai querer depender nem financeira e não é depender emocionalmente. Ela não vai nem se abrir por emocional de poder se doar e deixar ser cuidada por alguém. E aí, você imagina como é que ela vai se relacionar e o homem tentando prover, cuidar. Isso vira um atrito imenso, né? Exato. Somos corpo, né? Alma e espírito. Exato. Exatamente. E isso vai aplicando a tudo, né? Não só na parte conjugal, parte financeira. Em tudo. Né? Em tudo. A gente vê cada vez mais o quanto as coisas estão conectadas. E outro dia mandaram para mim no Instagram. Você está misturando medicina e religião. Aí eu falei, não estou misturando. Eu falei, primeiro que nunca é falado sobre religião, eu falei, não né? estou falando de religião. Eu falei, mas se você está achando que eu estou misturando, na verdade, assim, alguém separou algo que está junto o tempo inteiro. Né? Estão tentando... Eu falei, na verdade, é ao contrário. Estão tentando separar algo que não se separa. E não tem como a gente tratar uma coisa sem outra. Eu falei, então, isso é impossível. Exatamente. Engraçado que eu terminei um coach financeiro agora, e ele me contratou para uma fase 2. É um homem do interior de São Paulo, empresário, e ele estava passando por dificuldades com a empresa dele, né? E eu detectei que não era o pilar emocional, e era o pilar espiritual. Olha isso. Detectei. E como é que eu vou cutucar nessa parte? Detectei, aí com muito jeitinho, lá para a 4ª sessão, aí eu entrei. Eu entrei e falei, eu vou te contar uma história e você filtra o que serve para você. E eu comecei a contar a minha história para ele. Do que aconteceu na minha vida quando eu comecei a levar Deus a sério.
E aí o cara quase chorou comigo. Eu percebi que ele segurou ali a veia do pescoço até levantou assim. O cara quase chorando. E foi online, né? Que ele estava no interior, estava aqui em São Paulo. E eu falei assim, e aí, o que te serviu essa história? Ele falou, cara, você falou muita coisa. Eu tô afastado da igreja, eu tô tantos anos sem procurar Deus e tal. Tô sentindo falta. Meus filhos pequenos, eu sinto que eu preciso criar eles num ambiente mais espiritualizado, para trazer as bases, né? Eu falei, que igreja que era? Ele começou a falar, tal. Eu falei, então, nós vamos parar o processo. E você vai ficar 3 semanas, você vai ativar o seu pilar espiritual novamente. Olha, aí fantástico. Você vai voltar a orar, você vai chamar sua família, você vai orar para agradecer o alimento. Nós vamos ligar esse pilar. Porque faltando uma perna, o tripé não fica. Não fica em pé. Você vai cair. E não adianta. Não adianta eu te dar as maiores técnicas para você alavancar a tua empresa. Não adianta eu dar as técnicas para você fazer contenção de custos, de fazer empréstimos de captação de capital de giro para sua empresa com juros baixos. Não adianta nada disso. Montar uma carteira de investimento para você, nós vamos parar tudo. A gente só vai retomar quando o seu pilar espiritual estiver ligado novamente. Aí passou 3 semanas, ele voltou. E ele mandava foto para mim. Ó, tô indo, tal, tô lendo a Bíblia, não sei o quê. Sensacional, né? Hoje ele está super bem. olha isso. E tá voando. Tá voando. Eu falei, cara, você não precisa mais fazer coach, você já tá pronto, vai. Vai. Tá de alta, Quando der uma dor de Tá de barriga, alta. quando der uma dor de barriga, você me chama, a gente segue. Ah, muito Sensacional, bom. né, gente? Putz, a gente bate papo aqui muito legal, né? Pablo, conta aí a rede social que o pessoal vai te seguir. São 2, tá? Na parte de coach financeiro é pablo.santana.oficial. E tudo menos dinheiro é no Percurso da Vida, onde lá nós somos uma dupla dinâmica, eu e a Flávia, tá? Então, Percurso da Vida. E se você quer bater um papo sobre grana, sobre prosperidade, como colocar o dinheiro para trabalhar para você, é no pablo.santana.oficial. Excelente. Muito Gente, bom. clica aí também, começa a seguir a Andrea, @AndreaRibeiroBratan. Parabéns aí pelo Bratancast. Eu assisto todos, tá? Opa! Ah, Todos, que legal. Sensacional. desde o primeiro, que a luz estava mais escurinha. Sensacional. Boa, boa. Você acha que eu não assisto? Assisto Sensacional. todos. Parabéns, viu? Pô, obrigado, a gente fica muito obrigada. feliz. Com certeza. Valeu. Gente, até a próxima, fiquem com Deus, um beijo grande.